Sejam bem-vindos ao Elo Insights, dedicado ao tema do idadismo. Dito desta forma, a expressão idadismo é uma expressão que até pode causar alguma dúvida, porque não é uma expressão corrente do dia-a-dia. Mas é verdade que é um tema que a nós, Grupo Elo, diz-nos muito, até por razões que eu terei o prazer de apresentar em seguida. Mas, de qualquer modo, esta ideia de criarmos condições para combater o idadismo na nossa sociedade é particularmente importante para o Grupo Elo, na medida em que nós somos subscritores da Carta Portuguesa para a Diversidade e claramente dizemos o Elo a todos aqueles que querem entrar no mercado de trabalho. O idadismo, ou se quiser numa definição um pouco mais concisa, é uma discriminação baseada na idade. E é um preconceito como outro preconceito qualquer. Se calhar até um preconceito pior que alguns preconceitos. Eu recordo aqui dois. O preconceito baseado, por exemplo, no sexo, ou o conceito baseado no racismo, e que basicamente são preconceitos que têm consequências claramente prejudiciais e com impacto muito significativo na qualidade de vida das pessoas. As políticas que visam prevenir os efeitos do idadismo são necessárias por vários motivos, e até alguns deles bastante óbvios. Desde logo em nome dos direitos humanos e do direito de todas as idades serem tratadas com respeito e com consideração. A valorização da diversidade e da inclusão, desde logo no mercado de trabalho, é outra das grandes vantagens. E estas somam-se benefícios económicos e sociais que resultam da adoção deste tipo de políticas. Quando nós aproveitamos de uma forma inteligente o potencial das pessoas mais velhas, seja no mercado de trabalho, seja na prestação de serviços, seja no voluntariado, a sociedade como um todo beneficia de uma força de trabalho mais diversificada e produtiva, o que traz atrás de si uma comunidade global mais coesa e resiliente. No nosso debate de hoje vamos justamente procurar respostas para questões que nos ajudam a definir, ao nível das nossas empresas, políticas eficazes contra o idadismo, com especial enfoque na questão do acesso ao mercado de trabalho e, naturalmente, também na gestão de recursos humanos. Para tanto, contamos com a valiosa participação das nossas convidadas. Muito obrigado por estarem aqui connosco e que gostaria de apresentar agora por ordem. Somos só duas convidadas, mas vou começar aqui pela esquerda, pela Maria Ana Gonçalves, que é formada em Psicologia Social e das Organizações e que, inclusivamente, teve uma tese com um título que ele próprio é demonstrativo do grande interesse que tem sobre este tema. Diz assim: temer ou não temer, a ameaça do estereótipo etário e a adoção de tecnologias para os trabalhadores mais velhos. Atualmente trabalha na Aproximar, como consultor de inovação social no setor do investimento ativo e implementa um conjunto de projetos, nomeadamente sobre trabalhadores mais velhos, intergeracionalidade e locais de trabalho, chamamos-lhe assim, amigos da idade. Por outro lado, Maria do Carmo Marques Pinto, bem-vinda uma vez mais a esta sua casa, licenciada em Direito e diplomada em Altos Estudos Europeus, é atualmente diretora executiva da Associação De Novo, que seguramente irá apresentar ao longo desta nossa conversa, que visa promover a empregabilidade das pessoas mais idosas. E outros cargos, alguns até de nível internacional, mas só falando aqui dos cargos dentro das nossas fronteiras, foi coordenadora nacional do programa Incorpora Portugal, da Fundação La Caixa, fundadora e secretária-geral da Associação Iniciativa para a Economia Cívica Portugal e diretora do Departamento de Empreendedorismo e Economia Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Bem-vindas a ambas. Vamos então a isto. Eu vou colocar uma primeira questão, um bocadinho mais abrangente, que servirá para darmos o pontapé de saída desta nossa conversa. E a pergunta é, como estamos dentro de uma empresa, é que como é que as políticas internas das empresas podem ser calibradas, podem ser adaptadas para promover um ambiente de trabalho que seja inclusivo para trabalhadores, independentemente da idade que têm. Eu vou começar com a Mariana, que sobre isto o que é que nos pode dizer? Ora bem, atualmente nas empresas podemos ver que existem múltiplas gerações, algo que não existia há uns anos atrás, não é? Portanto, hoje conseguimos se calhar até encontrar organizações com 5 gerações diferentes e estas diferenças que as organizações têm que se adaptar, às vezes trazem alguns desafios. Neste sentido, claro que o mais importante e aquilo que nós temos verificado é que importa valorizar os contributos de todas as pessoas, independentemente da idade que elas têm. Porque todas elas trazem conhecimentos, trazem experiências, trazem inovação, trazem criatividade e, portanto, o que importa é valorizar a pessoa em si, independentemente da sua idade. Da idade que tem.
independentemente das rugas, maiores ou menores que possam trazer. Estávamos há pouco a conversar, Maria do Carmo, que as rugas muitas vezes podem ser vistas como medalhas ou podem ser vistas como um óbice à contratação. Mas começamos agora pela parte das empresas. Como é que elas podem, efetivamente, ter políticas internas que sejam verdadeiramente inclusivas nesta matéria? Primeiro, muito obrigada por me ter aqui, por me acolher aqui e podermos falar deste tema tão importante para a Associação de Novo e também para a Mariana. Eu não tenho essa percepção de que exista esse mundo maravilhoso. A minha percepção do mercado de trabalho é que, efetivamente, as empresas, as pequenas e médias empresas têm um posicionamento diferente, não é? Porque o talento custa dinheiro, a experiência custa dinheiro e as empresas muitas vezes carecem desse talento e esse talento muitas vezes está nas pessoas séniores. As grandes empresas, existe esta tendência, esta moda, de que a juventude é que deve alimentar as empresas. E chegam aos 45 anos e as pessoas lentamente, ou não tanto, não é, são expulsas do mercado de trabalho. Portanto, esta é a percepção que eu tenho, talvez não a nível global, há exemplos de boas práticas, empresas que praticam a intergeracionalidade e veem o lado positivo e o lado positivo, inclusivamente financeiro, de ter equipas multidisciplinares e multigeracionais, mas em Portugal, infelizmente, a prática não é essa que nós temos a percepção na de novo. Nós temos seguramente também alguns casos de empresas que já adotam, ou já, não tem nenhum sentido nem apreciativo nem pejorativo. Na altura em que entenderam adequada, adotaram políticas internas de fomento da intergeracionalidade. Começam, não é? Começam a ter a certeza de que, de facto, não é um preconceito, e é um preconceito que os dados económicos de impacto das equipas multigeracionais têm na economia da empresa e na sociedade em geral. Vamos falar então um bocadinho sobre esses preconceitos, porque eu tenho uma pergunta que é justamente sobre que desafios específicos é que os trabalhadores mais velhos, mais idosos, têm no acesso ao mercado de trabalho e de que forma é que nós podemos construir políticas para dar a volta. Falou-me há bocadinho, estávamos ali os dois a conversar lá fora, sobre a questão que as pessoas mais velhas são vistas como pessoas mais teimosas. A expressão foi caturras. Caturras. Então, nós vamos contratar gente que traz para dentro da empresa jovem e dinâmica. Porquê que é tão difícil essas pessoas entrarem? Porque há esse preconceito? Existe. Claramente existe na sociedade, não é nas empresas, é na sociedade em geral. As pessoas mais velhas são vistas como pessoas que são reacionárias à mudança, a inovação não é com elas, não é? O que querem é ser conservadoras, não acreditam que a juventude também tem algo a dar, não é? Estão sempre a dizer eu tenho razão, é a mania de ter razão, não é? Associada à idade. Sim. E há pessoas que fazem o percurso inverso. Está a ver? Eu acho que a juventude não tem idade. Nós somos jovens há mais tempo, não é? A Mariana não. A Mariana é jovem há pouco tempo. Nós somos jovens há mais tempo. E, portanto, isto depende muito das pessoas. E eu acho que é um preconceito que nós temos que desfazer. Eu fui contratado agora aos 55 anos. Está a ver? Eu costumo dizer que sou um jovem de 18 anos com 30 anos de experiência. É uma forma de ver as coisas. Mas, Mariana, isto acontece um pouco por todo lado, não é? Sim. Uma pessoa mais sai de um determinado emprego aos 50 e tal anos, por exemplo, e tem efetivamente dificuldades porque há algum preconceito quanto à sua contratação. Sim. Tem verificado isso da sua experiência? Sim, sem dúvida. E queria só tocar aqui em duas questões que estávamos a falar. Uma que tem a ver com o idadismo per si, não é? Portanto, estes preconceitos, estereótipos e discriminação face à idade, e tocar neste ponto que também já falámos, que não é só contra as pessoas mais velhas, portanto, é face à idade per si, pode ser face aos mais jovens, face aos mais velhos, e portanto, esta questão é bastante polémica. E depois tocar aqui no que são isto de trabalhadores mais velhos, não é? Porque a partir de que idade é que é um trabalhador mais velho? E a partir de que idade é que são os trabalhadores mais velhos? Qual é a sua opinião? Não há na minha opinião, não há uma resposta certa. Não há, porque depende também da própria forma como eu me identifico enquanto trabalhador. Sim. Porque eu posso ter 60 anos e não me identificar como um trabalhador mais velho. E o meu próprio trabalho pode fazer mais ou menos parte da minha identificação pessoal enquanto eu me identificar com o meu próprio trabalho, e portanto isso também vai determinar se eu ou não me identifico e que impacto é que isso tem para mim. E portanto também vemos isso, e foi um exemplo aqui na Wello, quando nós viemos cá fazer uma atividade com a caixa de ferramentas do Silver, que foi uma iniciativa que nós tivemos,
para trabalhadores mais velhos e tivemos trabalhadores que não se identificavam como sendo trabalhadores mais velhos. Conte-nos lá essa experiência, já agora um caso concreto, às vezes sem a sua, da caixa de ferramentas, como é que foi isso? Portanto, nós na iniciativa Silver desenvolvemos uma caixa de ferramentas que não é nada mais nada menos do que ferramentas para trabalhar diversas dimensões que nós, através de investigação e da revisão da literatura, identificámos como sendo fatores-chave neste processo de transição de carreira, sendo este processo de transição de carreira que não implica uma reforma, pode ser precisamente trocar de trabalho, redirecionar a carreira das pessoas, ou então fazer uma transição progressiva para a reforma efetiva. E, portanto, trabalhamos 7 dimensões com ferramentas diferentes, muito numa perspectiva autocentrada da pessoa perceber e descobrir estas diferentes facetas. E, por exemplo, aqui dentro do Elo, do que eu posso partilhar, foi um misto, digamos assim. Houve pessoas que efetivamente não se identificaram como sendo trabalhadores mais velhos e portanto, houve aqui alguma resistência de ok, se calhar não faço parte deste grupo, eu não quero estar aqui, isto não é para mim. Enquanto outras pessoas valorizaram e viram até dimensões que eu achava que as pessoas iam ter. Quase como um elogio, o facto de serem integradas. Sim, sem dúvida. E também no sentido de houve dimensões que nós tínhamos colocado que eu achei que eram mais sensíveis, no nível de psicologia, das pessoas trabalharem questões mais a nível psicológico, e foram aquelas que as pessoas mais recorriam e que queriam trabalhar essas questões porque não se sentem, de alguma forma, preparadas para esta transição nas suas vidas a nível da carreira, do que é isto. Maria de Carmo, é que de facto agora costuma-se dizer que os 40 são os novos 50, os 50 são os novos 60, ou seja, as pessoas que vivem cada vez mais e depois são ao mesmo tempo mais jovens do ponto de vista da idade mental que têm. Mas nas empresas da sua experiência, nas organizações da sua experiência, qual é a idade média em que uma pessoa começa a ficar mais velha? Pois, eu também estou como a Mariana. O velho é um sentimento pessoal, não é? Interior, quer dizer... Não é uma retroavaliação, é uma autoavaliação. É uma autoavaliação. Nós, de novo, procuramos que as pessoas que nos chegam a nós, que são mais de 50 anos, que descubram o propósito. Certo. E quando a pessoa tem um propósito, não tem idade. Porque o que quer é perseguir esse propósito e tem energia para isso, não é? Eu quero ser jornalista. Há pessoas assim, não é? Que querem mudar de carreira, aos 50 anos de repente descobrem e o importante é descobrir o propósito. E quando tem um propósito não tem idade. O propósito é a nossa bateria dentro das organizações. Exatamente, e não tem idade. Se tivermos propósito, a bateria está carregada, é isso? Até a idade é como o tempo é relativo, não é? O tempo é uma unidade que não se mede, não é? E a idade também não, a idade é pessoal. É claro que as medalhas nós não as podemos tirar, não é? Agora também há umas técnicas para isso, eu não sou especialista. Também podemos fazer isso, mas eu não sei se tem muita... Nem sempre dá bom resultado. Mas o ter um propósito motiva as pessoas e esta motivação, por isso é que as empresas devem procurar dar propósito às pessoas. E é aqui o que eu vejo aqui na Uelo, não é? É essa ideia do propósito, o objetivo. E a pessoa estar feliz no trabalho, ou seja, essa classificação da empresa mais feliz, não é? Essa é que é a verdadeira estratégia das empresas. Mas por causa disso cada vez nos sentimos mais novos aqui dentro. Não, mas é verdade, se as empresas tiverem a estratégia de procurar que os trabalhadores se sintam felizes, é como o filme do Estagiário, com o Robert De Niro, não é? Nós apresentamos como uma boa prática, de facto, aquele homem. Recorde-nos lá, o Robert De Niro já tinha uma certa idade. Tinha 70 anos. 70 anos quando foi estagiário. Admitido como estagiário numa empresa, não foi? Exatamente. E depois é um filme recambolesco, uma comédia com ele tornou-se no braço direito da CEO. Sim. Mas não impôs a idade, ele não tinha idade. E o que é que ele aportou então? O que ele aportou com 70 anos de idade? Ele veio complementar, mas não era por ter mais experiência, ele tinha experiências diferentes. E eu acho que não há idade para a experiência. Eu tenho uma experiência, a Mariana tem outra. A Mariana até pode ter muito mais experiência do que eu, sendo mais nova, não é? Mas é seguramente diferente da minha. E nós complementamos. E as empresas têm que conseguir encontrar este vínculo da intergeracionalidade. Mas não tem nada a ver com a idade. A palavra intergeracional está errada. Está errada. É diferenças de experiência. Se é mais fácil dizer isso que a intergeracionalidade. É horrível, a intergeracionalidade ficamos sempre com... Não é? Mas as pessoas já estão dentro das organizações, têm diferentes idades, têm um propósito que é definido ao mais alto nível, têm o seu propósito pessoal, mas têm uma carreira. Isto também é um tema, porque sabemos muito bem que, por vezes, à medida que se avança no tempo,
as oportunidades de carreira até se começam a fechar dentro da própria organização. Basta só dizer isto, um argumento financeiro. Uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais idosa é uma pessoa que pode, em termos de folha salarial, custar 3, 4, 5 vezes mais do que uma pessoa jovem. Não é? Como é que as empresas se podem organizar com políticas que verdadeiramente permitam às pessoas que assim o desejem poder desenvolver o seu percurso dentro da organização sem ser vítimas desse preconceito de idade? Mariana, o que é que acha? Eu acho que passa muito por isso que estávamos aqui a falar, pela valorização das pessoas e independentemente da sua idade. Haver esta flexibilidade de políticas de valorização da carreira, de terem oportunidades de participarem e terem formações para se desenvolverem, porque também devido aos estereótipos que existem não só na sociedade, mas que transvasam para dentro das organizações, muitos destes trabalhadores mais velhos não têm essas oportunidades de progredirem nas suas carreiras, de terem acesso à formação e de se desenvolverem. E isto é a realidade que nós, pelo menos nós temos experienciado e que as pessoas têm reportado, de pessoas que estão em instituições há 30 anos e que se calhar desde que lá entraram nunca tiveram acesso à formação. Portanto, há esta estagnação, não há este crescimento que é tão impulsionado de quando as pessoas entram e quando são jovens. E, portanto, passa muito por esta revitalização, por este apoio, e não especificamente para os trabalhadores mais velhos, mas um apoio que seja disponibilizado a todos, porque também há esta dissonância que é sentida pelos trabalhadores mais velhos, como quando fazemos medidas específicas para os trabalhadores mais velhos, pode ser visto como um selo de pertença a um grupo que não é desejado ou que não é bem visto. E, portanto, ter estas medidas, sim, adequadas às necessidades dos trabalhadores mais velhos, que essa é outra questão, é que muitas vezes, até damos formação, mas não é adequada às necessidades, nem às expectativas, nem às experiências necessárias dos trabalhadores mais velhos, e que essas estejam, então, disponíveis para todos, para haver esta conciliação entre, nós queremos coisas à nossa medida, mas não queremos que seja para aquele grupo específico que é rotulado com este conceito de é trabalhador mais velho. E, portanto, este equilíbrio é também muito importante. A questão da própria política é poder colocar um rótulo nas costas das pessoas e ser uma das cautelas que tem que ser efetuada. É fácil. Dentro deste âmbito, Maria do Carmo, a questão da avaliação do desempenho. Ao longo do tempo, nós aqui, em termos do Grupo Elo, temos até uma avaliação de performance, que é mais evoluída desse ponto de vista. Já nem sequer é no final do ano, é diária, praticamente. É contínua. Mas a avaliação de desempenho, ela própria tem que ter um conjunto de critérios de imparcialidade para garantirmos bem esse objetivo de integração e de inclusão das pessoas, independentemente da sua idade. Da sua experiência, essa avaliação de desempenho, por vezes, é enviesada face às pessoas com mais alguma idade? E isto que a Mariana diz é muito verdade, quer dizer, as pessoas à medida que chegam aos 45 anos deixam de ter carreira, não é? São vistas como um desperdício, já não vale a pena investir naquelas pessoas. No entanto, as empresas deveriam ter a imaginação e a flexibilidade suficiente para criar carreiras alternativas, ou seja, uma pessoa quando... É verdade que a idade abre-nos as perspectivas, não é? Eu agora tenho vontade de fazer outras coisas que complementem a minha vida laboral. Por exemplo, não tenho essa necessidade de ter esse êxito que as pessoas mais jovens podem ter. Portanto, se a empresa me propuser a mim, e é isto que nós incentivamos as empresas, que eu possa compensar, possa ter outro lugar na empresa. Por exemplo, as medalhas significam batalhas, não é? Lutas e conquistas, e isso pode ser útil para a empresa noutro aspecto, não exatamente no sítio onde eu estou a trabalhar, mas em sítios alternativos. Se calhar eu posso ser consultor ou posso ser advisor e posso trabalhar com equipas, não sei. A empresa deveria ter essa flexibilidade. O que é importante é não perder esse talento. E saber ser flexível. E as empresas estão muito padronizadas, não é? Porque têm os números para atingir e, portanto, não têm essa flexibilidade. Embora os recursos humanos hoje em dia já haja estratégias e há empresas que têm ótimas práticas nisso, ótimas, e que nós deveríamos introduzir e divulgar aqui em Portugal. Pode já agora partilhar uma prática que seja, desse ponto de vista, emblemática? Sim, olha, a BMW criou uma linha de produção em função da idade. E integrou pessoas de variadíssimas idades, até muito mais velhas, e tiveram resultados ótimos. Porque os mais velhos trouxeram a sua experiência e até a maneira de fazerem os bancos dos carros foi adaptado às pessoas mais velhas. À motoricidade, etc. Sim, e tiveram vendas extraordinárias.
aquelas empresas também, e há casos de ótimas práticas de talento intergeracional. Por exemplo, os criadores da Nike, certo. Um tinha 70 anos e o outro tinha 40. A criação da bateria de vidro é um professor de 90 anos e uma jovem portuguesa de 30 e poucos. Portanto, há ótimas práticas. Eu fico felicíssimo porque tinha aqui uma pergunta aqui a colocar e já me respondeu de algum modo. Mas eu vou explorá-la mais um bocado, que é justamente esse tema do entrosamento entre as gerações. Que fórmulas é que nós podemos, dentro das nossas organizações, de animar, de criar, para garantir que pessoas com diferentes idades beneficiam com o conhecimento, a experiência e a motivação de cada uma dessas idades. Do seu ponto de vista, isso é incontornável para que uma empresa não apenas seja uma empresa sustentável, mas seja uma empresa também rentável. Sim, sem dúvida. E buscar o que estavam a falar há bocadinho da intergeracionalidade, eu acho que é importante para distinguir da multigeracionalidade, porque a intergeracionalidade implica trocas entre as gerações. E é aí que está o segredo, é haver trocas entre as gerações para que elas possam ser mais construtivas, mais criativas, mais produtivas entre as gerações. E, portanto, nessa perspectiva existem imensas medidas que podem ser tomadas, desde mentoria bidirecional, desde... Mentoria bidirecional? Ou seja, não ser aquele estereótipo típico da mentoria de que é a pessoa mais velha que vai dar mentoria à pessoa mais nova, que é legítimo como qualquer outro tipo de mentoria, mas também ser o inverso e serem modelos de mentoria em que estão efetivamente com este modelo de intergeracionalidade em que estão a aprender mutuamente com trocas entre ambas as gerações. E, portanto, entre outras medidas, como também vemos aqui espaços em que dão a oportunidade para as diferentes gerações interagirem de forma informal, porque infelizmente na nossa sociedade, que é muito etariamente estratificada, ou seja, as crianças estão na escola com pares, depois crescem, vão para a universidade, estão na universidade com pares, vimos para o mundo do trabalho. Hoje em dia, felizmente, já há um ambiente mais intergeracional nas empresas, mas mesmo assim acabam por ser ligeira, não é assim tão diversificada quanto isso, e depois reformamos-nos, estamos em casa com também os nossos pares. Portanto, mesmo na nossa comunidade, na sociedade que existe hoje em dia, não existem ambientes informais que promovam esta intergeracionalidade, estas uma trocas. balcanização, não é? Uma segmentação forçada, não é só dentro das organizações e das empresas, mas é fora delas também, sociedade, não é? Sim. E isso isto que a Mariana diz é muito importante. A mentoria, sim. Nós procuramos de novo que a mentoria não seja apenas de pessoas da mesma idade, mas que venha de pessoas mais novas. Certo. E, portanto, nós angariamos mentores que tenham 35, 40 anos e que seja bidirecional. Isso é importantíssimo, porque é a complementaridade das experiências. E o Rui convidou-nos aqui um par completamente intergeracional. Sim, nós estivemos a trabalhar muito nesse tema, chegámos à conclusão que beneficiaríamos todos com um exemplo até vivo e bem patente da importância de conjugar experiências de vida diferentes e formas diferentes de olhar para o mundo. Mas há uma coisa que nos une no meio disto tudo, é que estamos a falar somos aqui 3 pessoas que partilhamos muito os mesmos valores. E a minha pergunta é se é possível em algumas organizações fazer isto, nós estamos a dizer, se os valores em si, os próprios valores e o propósito da organização, não for ele próprio também talhado desde o início, ou mais tarde, ou quando puderem, também no sentido de agir pelo exemplo e pela demonstração e ser claramente um instrumento de transformação social. É importante ou não é importante que as empresas tenham no seu código genético ou no código que vão adquirindo de valores, no seu quadro axiológico, esse tipo de preocupações? Na minha opinião, claro, sem dúvida. Porque, principalmente, líderes e chefias, e nós na Aproximar temos trabalhado muito estes temas da diversidade e inclusão, não só da idade, mas também de género, de mais diversos tipos de diversidade e inclusão. E o que nós verificamos quando fazemos algum tipo de projetos nas empresas é se formamos, por exemplo, chefias ou diretores de recursos humanos, eles intervêm naquilo que conseguem, mas se o topo não muda e não há um exemplo que guia as práticas que são defendidas, as coisas não vão ter um impacto significativo. E por outro lado, também não é por implementarmos uma prática numa organização que agora podemos dizer que tem uma cultura de diversidade e integração completa. Isto tem tudo a ver com a própria cultura organizacional e, portanto, tem de ser um programa
que gere e que vem de cima. Tem que ser uma cultura saudável. Nós na Uelo temos 3 valores e um deles é o humanismo. Ajuda ou não ajuda? Absolutamente. Mas a liderança tem que adotar estes valores e é a locomotiva. Mas depois temos que ir fundo. As equipas no terreno, muitas vezes, não chega lá. Eu tenho essa experiência tanto no Incorpora como na De Novo, que as lideranças muitas vezes estão motivadas e têm e adotam estas estratégias, mas depois chega à equipa e aí nós vemos práticas péssimas, não é? Certo. E, portanto, nós temos o cuidado na De Novo, com as nossas empresas parceiras, de ter um contacto ao nível das FIAs, que é muito importante para motivar, e a Carta para a Diversidade, e termos estas iniciativas um pouco mais macro que também dão prestígio e notoriedade às empresas, mas depois temos que ter o cuidado de fazer estas formações, estas conversas com as equipas de médias dentro das FIAs, não é? Lá mais dentro, porque o ambiente de trabalho depois é que conta, não é? O dia-a-dia. Isto pode ser muito bonito do ponto de vista daquilo dos grandes valores e de lideranças que estão muito empenhadas. Não sei são flores para pôr ao peito, se é em nome até da própria sustentabilidade do projeto empresarial, mas depois, quando chegamos às FIAs intermédias, se as FIAs intermédias, por exemplo, não forem minimamente sensíveis a este tema, temos um fracasso. Sim, temos. Absolutamente. Já conheceu alguns casos? Eu conheci, não tanto em relação à idade, mas em relação a outro tipo de vulnerabilidades. Certo. E posso lhe dar um exemplo concreto. Sim, vamos a isso, exemplos são bons. Por exemplo, o combate ao alcoolismo. Certo. Não é? As FIAs estão, e eu no Incorpora, nós tínhamos empresas muito empenhadas em combater e integrar pessoas que tinham problemas com adições, não é? Mas, por exemplo, tivemos um caso de uma empresa concreto de construção, onde infelizmente, é bastante comum, em que havia equipas que integravam essas pessoas com adições, mas que depois, à hora do almoço, quando todos normalmente bebem a cerveja, não é? Eles bebiam só Coca-Cola. E, portanto, está a ver, não era só a chefia que estava motivada, a equipa obrigava-se a não beber álcool e a dar o exemplo e não deixar que a outra pessoa se tentasse. E isso é muito importante. E essa é a cultura do humanismo. Certo. É de ter em conta a situação do outro, pôr-se nos sapatos do outro e ver o que é que eu posso fazer para que aquela pessoa se sinta bem nesta empresa. E a idade é a mesma coisa. E essa cultura, a chefia tem a obrigação de levar para a frente a locomotiva, mas depois tem que ter 3 ou 4 pessoas, certo, ou alguém de fora, consultores de fora, que ajudem a máquina a ir até ao fundo. Mas vamos dar aqui um passo atrás, até uma teoria que é para dar um passo em frente, às vezes temos estado atrás, não é bem isso que eu queria, mas puxar um bocadinho atrás e vamos imaginar que temos aqui, à vossa frente está um empresário, um líder, um responsável empresarial que não está muito convencido. Não está muito convencido o que é que eu ganho com isto? E a pergunta é mesmo esta: quais são os benefícios para as empresas? E podem ser tangíveis ou intangíveis, mas agora qual é o argumentário que nós podemos empregar para convencer empresários e altos dirigentes e líderes de organizações empresariais a assumir o tema do combate ao idadismo ou da promoção pela positiva do ambiente intergeracional positivo, para que isso também seja bom para a empresa nas suas diversas dimensões e no seu propósito? Bem, eu acho que são aqui 2 questões diferentes. Uma é o combate ao idadismo, que tem repercussões que são muito más e pejorativas, não só para o próprio trabalhador, que isso até foi uma das coisas que eu estudei na minha tese, portanto, os estereótipos, os preconceitos e a própria ameaça de estereótipo têm um impacto em nós, até no estereótipo autodirigido, que nos faz ter um pior desempenho. Porque se eu acredito que, ok, eu sou trabalhador mais velho e eu já não consigo fazer isto, eu não vou conseguir fazer tão bem. Isto é uma das coisas que tem a ver com os preconceitos e com os estereótipos, que tem a ver com a parte que é subjacente, que nós não estamos constantemente a pensar nelas, mas que nos afetam e têm impacto na nossa... Mas do ponto de vista do empresário, isto afeta uma produtividade. Exatamente. Afeta a produtividade, afeta a satisfação dos trabalhadores, afeta também a longevidade e a carreira que as pessoas possam ter ou os níveis que possam vir a alcançar. A nível da intergeracionalidade, é um benefício sem dúvida, não só pelas vantagens a nível de criatividade e inovação das respostas que podem surgir destas trocas de gerações, mas também quando estamos parados com um cliente que também é intergeracional, esta intergeracionalidade na base pode dar uma maior gama de respostas mais adequadas a estes novos pedidos que são feitos às empresas. Mas podemos dizer que compensa, mesmo financeiramente, investir nesta política? Sim.
A verdade é que, e aquilo que eu tenho visto e aquilo que nós temos experienciado, é que não só as equipas intergeracionais são mais produtivas, conseguem dar melhores resultados em menor tempo, são mais criativas e arranjam soluções mais inovadoras do que equipas que... E isto acontece com outros tipos de diversidade. Não é só com a diversidade etária. Eu agora vou fazer este papel de advogado do diabo. Mas eu sou mesmo teimoso, eu não acredito muito nisto. É caturra. Sou caturra, exatamente. Convença-me lá, anda lá. Não, a Mariana tem toda a razão. A mim interessa-me também o que é que eu ganho com isto, mesmo do ponto de vista financeiro, quer dizer, porque isto é tudo muito bonito, mas acha que se eu adotar este tipo de políticas também vou ter rentabilidades mais interessantes? A Mariana deu aqui 2 ou 3 exemplos. A inovação. Mas a inovação, as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas em trabalharem em conjunto, a inovação está provado. Eu dei-lhe o caso da BMW e dei-lhe o caso da Nike, por exemplo. Essa complementaridade de experiências reflete-se depois na produtividade das pessoas e reflete-se, nomeadamente, nos números da empresa. Se é uma empresa, por exemplo, de venda de produtos, se tiver pessoas de várias idades, elas podem compreender muito melhor o seu consumidor. E o seu consumidor hoje é maioritariamente sénior. Não é? A economia dos cabelos grisalhos, hoje em dia já são dentro dos 14 bilhões. Até para compreender o consumidor, não é? Exatamente, 8 bilhões é a economia do sénior, dentro dos 14. E, portanto, os seus consumidores vão ser pessoas séniores. Ora, se não tiver nas suas equipas pessoas que sabem pensar e que têm as caturrices, digamos assim, está a ver? No sentido positivo, a inovação, a produtividade, estas pessoas, não está escrito que as pessoas mais velhas sejam menos produtivas. Pelo contrário. Mas dizem que burro velho não aprende línguas, por exemplo. Mas isso é um estereótipo, Isso é um estereótipo. E como é que as políticas de recursos humanos se podem organizar para fazer um combate ativo a esses estereótipos? Podem e devem, não é? Apresentando dados concretos e números, não é? De que, de facto, estas equipas, estas pessoas, não só não perdem a frescura, digamos assim, mas que são pessoas muito mais dedicadas, muito mais estáveis, não há tanta rotatividade nas pessoas mais velhas, e, portanto, essas pessoas são o cimento das empresas. Pela positiva. Pela positiva, porque o jovem quer viver e olhar o mundo. E tem todo o direito. Nós já vimos o mundo. E, portanto, nós agora o que queremos é ser felizes e contribuir com o que sabemos para o bem dos outros. A grande maioria das pessoas. Há sempre ovelhas negras, não é? Mas a minha experiência com as pessoas mais velhas trabalhadoras é isso mesmo. Eu quero encontrar um propósito, eu quero dedicar-me a ser útil, está a ver? E as empresas reterem esse talento de pessoas que querem ser úteis e ainda querem contribuir e que são pessoas capazes de inovar. Isso quer dizer, não está convencido ainda? Eu estou convencido, mas eu gostava, já aproveitando esta consultoria gratuita, dê-me, por favor, algumas ideias. A mim agora estou de recursos humanos ou estou de pessoas e cultura, como nós temos aqui nesta casa, para fazer uma campanha para combater estes estereótipos. Eu acho que, em parte, passa pela sensibilização, não só dos líderes das chefias, sobre o que é o idadismo, sobre o que são os estereótipos, que impactos é que isso tem para o indivíduo, mas também a nível da produtividade da organização, e passa também pela própria sensibilização e consciencialização da própria pessoa, porque nós próprios temos estereótipos etários sobre nós, sobre a faixa etária onde nós estamos, sobre as faixas etárias que efetivamente vamos alcançar, e esta é uma diferença aqui interessante deste idadismo, ao contrário do sexismo e de outros ismos que existem. É diferente, então? É que este ismo, nós normalmente os outros ismos são face a um grupo ao qual nós não pertencemos, mas o idadismo é face a um grupo ao qual nós eventualmente vamos pertencer, porque nós vamos envelhecer. Interessante a abordagem. E, portanto, é um ismo que é efetivamente diferente. Olhamos para o futuro e parece que já estamos a virar-nos contra nós próprios, é isso? Sim. Que engraçado. Então, se calhar, e sendo nós máquinas de reproduzir estereótipos, somos máquinas perfeitas para essa reprodução, nós temos que encontrar forma, dentro das nossas organizações, de evitar ser o pior de nós próprios, é isso? Exato, claro que sim. E como é que nós conseguimos isso? Convença-me lá. A Mariana disse agora aqui uma coisa que não é falada às vezes suficiente, que é todos nós envelhecemos.
E portanto a Mariana daqui a 20 anos, se ela agora não fizer em prol ou contra o idadismo, ela vai sofrer isto daqui a 20 anos. E portanto, se ela for empresária, não é? Ela também vai já sofre agora pela parte dos jovens. Também. Portanto, temos esta sempre dualidade. Exato, mas nós temos que convencer, nós temos que puxar para o nosso lado, não são as pessoas mais velhas, são as pessoas mais novas. São elas que têm que construir o futuro dos séniores, não somos nós. Delas próprias, construir o futuro delas exatamente, próprias. É que é o seu futuro, não é o futuro de um grupo, como diz, de uma pessoa de raça ou de uma pessoa com outra orientação sexual ao qual se calhar nós não pertencemos. Nós pertencemos todos a esse grupo, somos todos seres humanos e vamos envelhecer. E portanto essas questões têm que ser abordadas aos 35, 40 anos. Consciencializar que se não fizer isso agora, vai sofrer as consequências daqui, mas é certo. Não é como aos terremotos, que não são previsíveis. Isto é previsível, não é? Que vai sofrer essas consequências. Então vamos fazer quase uma espécie de PPR, no sentido de prevenirmos também para o futuro os preconceitos que se vão virar contra nós. Exato. E isso começa no princípio. Exato. Começa na porta da empresa, não é? Sim. Começa no recrutamento. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre o recrutamento? Vamos, sim, senhora. Eu vou dar também aqui um exemplo. São as nossas convidadas, mas nós também aproveitamos e contamos algumas das nossas histórias. Nós temos um selo de inclusão chamado We Say Hello to Everyone, que é o selo que nos marca como uma empresa preocupada pela equidade, diversidade e inclusão. O que quer dizer que fazemos formação aos nossos trabalhadores e às nossas FIAs, no sentido de assegurar que nas interações que têm com as pessoas que nos batem à porta, nenhum dos preconceitos que estão presentes no artigo 13º da Constituição, maravilhoso artigo sobre a igualdade, que essa igualdade seja efetivamente aplicada, e seja aplicada de uma forma generosa. Se calhar temos que começar um bocadinho antes do recrutamento, temos de ter recrutadores que eles próprios tenham essa, não é generosidade nenhuma, ter essa convicção e esse mindset, não é? Mas vamos começar por aí, pelos recrutadores. O que é que nós precisamos fazer para que os recrutadores digam, não é o hello, porque nem todas as empresas se chamam o hello, mas digam olá a todas as pessoas com a consideração que elas merecem? Voltamos a bater um bocadinho nesta tecla da consciencialização, porque estamos a falar de estereótipos, não é? Portanto, muitas vezes as pessoas acham que os estereótipos são coisas negativas, mas a verdade é que são caixinhas que nós usamos para dar significado ao mundo, não é? Uhum. E, portanto, são coisas que são reativas, nós não processamos essa informação e ajuda-nos a processar a informação que vem do mundo. E, portanto, temos que dar esse passinho atrás e nós próprios, enquanto recrutadores, enquanto trabalhadores de recursos humanos, ter essa consciência de que diversas caixinhas podem influenciar a nossa tomada de decisão. E, portanto, essa tomada de decisão deve ser consciente e deve ter aqui uma data de passos para que não seja impulsiva ou não seja influenciado por fatores como a idade, o género, sexualidade, etc. E, portanto, passa não só pela consciencialização, pode passar por outras medidas, como recrutamento de painel, por medidas de recrutamento em que não se olha a essas questões, em que os currículos não têm esses dados específicos. Exato, vamos chegar ao ponto dos currículos serem limpos de dados relacionados com a idade, é isso? Ou não? É uma opção. Já alguém fez isso? Sim, há empresas que fazem isso atualmente. Há empresas, por exemplo, nós na nossa formação da valorização de trabalhadores mais velhos, na Aproximar, tivemos um parceiro convidado que veio explicar precisamente, era uma empresa de recrutamento, em que quando os clientes lhes apresentam, nós queremos esta pessoa com este descritivo e não pode ter mais do que X anos. Eles recusam esse tipo de pedidos. Porque recusam, mas não fazem numa perspectiva negativa de não, nós não aceitamos o seu pedido, não explicamos porquê. Mas espera lá, mas nos jornais não fazem isso. Mas vamos ver um anúncio jornal e diz posição operador de máquinas, depois MF. Agora é MF e outras variantes, mas MF pelo menos, não é? Sim. Masculino ou feminino, para dizer que não há um critério baseado, mas por vezes tem que ter entre 30 e 35 anos. Exato. E isso é legal. Isso é legal. Se esse anúncio for colocado, é legal. Estamos a pensar bem e a trabalhar bem? Estamos a pôr bons anúncios nos jornais? Não, de todo. Então? De todo. Há três estratégias. Há a sensibilização macro, que nós temos que fazer e temos que nos unir as entidades, e é isso que eu proponho sempre como de novo, para fazer uma campanha de sensibilização a nível das instituições e a nível da sociedade civil. Há os recrutadores, que devem evidentemente ser sensibilizados para o lado positivo da idade, e depois há nós próprios. Eu não acredito tanto que seja, a situação é o que é. O que nós fazemos na De Novo, ou o que eu proponho, é que o seu currículo não seja em papel.
Nós fazíamos isso no Incorpora. Porquê? Porque se o Rui for entrevistado, fizer um vídeo de si próprio, é completamente diferente do Rui no papel. O Rui no papel tem 30 páginas, ninguém lê. Porque olha para as 30 páginas e diz, ui Jesus, é caturra, de certeza tem, e portanto... Eu já tive um de 150 quando era novo. Não. Põe lá tudo. Mas é que toda a gente tem tendência, à medida que vai envelhecer, que vai tendo mais experiência, diz, não, mas eu não posso abdicar dela, mas eu fui aquilo, e eu fui aquilo, e eu fui aquilo. Digo, não diga nada. Diga quem é, mas faça um vídeo de 1 minuto e meio. É dificílimo de fazer, mas se eu vir... Se calhar hoje em dia é mais fácil, com um telemóvel fazemos facilmente... Mas não é só uma questão técnica, é uma questão pessoal. Os jovens fazem no TikTok tudo quanto há, não é? E nós também devíamos fazer o mesmo. Portanto, defende um recrutamento que tenha essa dimensão de apresentação de carne e osso. Eu advogo de que as pessoas que têm alguma vulnerabilidade, que a ultrapassem através de um vídeo. Ok. Porque eu posso ter, por exemplo, 70 anos, mas posso ter uma vivacidade e uma energia que é aquilo que, se calhar, o Rui precisa. O Rui precisa de trabalhar com alguém que tenha essa alegria, essa vivacidade e que seja uma pessoa dinâmica. Se eu o puser no papel, o Rui não vai nunca chamar para uma entrevista. Se me vir num vídeo, diz, espera lá, a Maria do Carmo, se calhar, é uma pessoa que é essa pessoa que eu preciso. E, portanto, a pessoa também tem que ser proativa. Certo. A própria pessoa tem que saber vencer os estereótipos. Para quem recruta atitudes, para quem recruta capacidades até de evolução, isso é crítico. Não se percebe num papel o que é que a pessoa tem. Nós porque no papel, o que é que lá precisamos o que mais se recebe é jovens e dinâmicos. Pessoas jovens e dinâmicas, estão 50 anos, ou 60 anos, ou 70 anos, são sempre jovens e dinâmicas. Mas, quer dizer, essa juventude, esse dinamismo, ou essa experiência, e se calhar não é o dinamismo, mas estabilidade, também pode ser mais visível quando a pessoa dá a cara. Evidente. E, portanto, a pessoa, ela própria, tem que ser proativa. Certo. Lutar contra o estereótipo, mas lutar não é com uma bandeira negativamente, é mostrando o melhor de si próprio. Certo. Dizer, olha, eu sou a melhor prova de que a idade não tem fronteiras. Agora imagino que, não é que isto tenha acontecido, mas pode acontecer, que temos um recrutador ou uma recrutadora que são caturras e dizem, eu não gosto muito de recrutar pessoas mais velhas. O que é que nós podemos fazer com essa pessoa? Acho que passa um bocadinho por esta também desconstrução do que é estes estereótipos e qual é a valorização da idade dentro das empresas, do que é que ganham com isso, e a própria pessoa que tem essa atitude, se calhar também desconstruir um bocadinho porque é que tem essa atitude, porque é que não há de querer uma pessoa mais velha na sua empresa. Isso está de acordo com a sua cultura organizacional. Se calhar o importante aqui é valorizar a pessoa pelas competências que tem, claro. E fazer esse recrutamento em função das competências que são necessárias para a organização e ir de acordo com a cultura organizacional. Nós também recrutamos no nosso grupo, temos uma empresa de recrutamento de executivos de topo e muitas vezes também fazem o retrato das pessoas que gostariam de encontrar. Imagina que que recebemos um pedido que é exatamente os antípodas daquilo que nós estamos aqui a falar. É uma pessoa que não pode ultrapassar os 25 anos. Nós temos ou não temos também, do ponto de vista de posicionamento do mercado, de algum modo fazer pedagogia ou de algum modo tentar alargar esse leque etário. Exatamente. Como o exemplo que eu estava a dar há pouco, o parceiro que nós tínhamos era a Kelly e eles fazem precisamente isso. Eles recusam pedidos de empresas que tenham uma faixa, um determinante etário, mas explicam ao cliente o porquê e explicam-lhes as vantagens que eles teriam em contratar pessoas de diferentes idades e ir além daquela marco etário que eles deram. E com bons resultados? Excelentes resultados. Essa é uma boa notícia, claramente. Muito bem, vamos então, esta é uma conversa agradável, quando damos por ela, daqui a nada já completamos aqui o nosso... Mas voltamos aqui ao papel dos líderes, porque acho que é um pouco aí que tudo começa, é pelo exemplo e pela demonstração que muitas vezes as coisas mudam. Mas qual é o papel então dos líderes e dos gestores na promoção dessa cultura de respeito e de inclusão para as pessoas, para trabalhadores de todas as idades? Que capacitações é que podem ser oferecidas para sensibilizar os próprios líderes, para serem eles próprios, quase dizer, evangelizadores dessa forma mais inteligente e mais rentável até de estar no mercado? Para não sem esquecer a própria imagem social da empresa e a importância que a empresa tem até para o desenvolvimento comunitário. Mas como é que nós podemos agora trabalhar com os líderes, só nesse segmento então de capacitação dos líderes para essa problemática? Maria do Carmo.
É o mesmo que fazemos com os líderes políticos e institucionais, não é? Quer dizer, tem que haver campanhas de sensibilização, nós temos que mostrar o lado positivo daquilo que é a idade, daquilo que a idade, não é tanto a idade, é as competências. Campanhas públicas também. Campanhas públicas, absolutamente. Certo. Institucionais, públicas, mas também da própria sociedade civil, porque os líderes não deixam de ser pessoas, não é? As associações empresariais, já ouviu alguma vez fazerem isso? Sim, têm que fazer, sim, fazem, são ativas nisso. Campanha que tenha sido... Sim, nós este ano vamos fazer uma campanha grande de publicidade, quer dizer, de divulgação do lado positivo da idade, quer dizer, que a idade não tem fronteiras, a idade não tem... não é característica de uma pessoa. A característica de uma pessoa são as competências. No mundo laboral, o que interessa são as competências, não é a idade. E, portanto, se a pessoa tem que mostrar a esses líderes que o que interessa é o talento. E o talento tem que ser valorizado. E, portanto, o talento não tem idade. E é assim que nós convencemos os líderes. As organizações têm que ser representativas daquilo que é a sociedade. E quanto mais se aproxima do modelo social que existe, mais a empresa está dentro de, não é? Está inserida no contexto. E mais a sua experiência, a receptividade dessa mensagem tem sido... Os líderes, sim, eu penso que sim. Eu penso que sim, porque os líderes também são de uma idade mais... todos eles, ou a grande maioria dos líderes sociais e políticos e empresariais são pessoas mais velhas. E não é estereótipo? Não é estereótipo, não. Se calhar as lideranças precisam de uma certa experiência, não é? Maturidade. E maturidade, serenidade, outra maneira de olhar o mundo. Também não reagem com essa energia. Essa energia às vezes se calhar é contraprodutiva. A paciência positiva às vezes. Também, a catequice tem os seus lados positivos. E portanto são sensíveis, são mais sensíveis do que propriamente as equipas mais jovens. Uma experiência engraçada é nas startups. Sim. Startups intergeracionais. Startups precisam de talento, não é? E normalmente não têm meios para recrutar talento. Os séniores, as pessoas mais velhas, podem juntar-se a essas startups e têm-se juntado. E essa interação, a startup intergeracional, é muito engraçada, porque vê jovens de 23, 24 anos e diz agora o que eu precisaria era alguém que me viesse aqui explicar como é que, e então contratam temporariamente uma pessoa que lhes venha ensinar, explicar, dizer não faças isso, faz aquilo, organiza-te desta maneira, não, isso, e depois, adquirir esse conhecimento, o sénior não precisa de lá ficar, mas já deu o seu contributo. Isso é absolutamente vital para as startups. E, portanto, nós estamos empenhados aqui este ano também em explicar aquele ambiente em Lisboa e no país todo de startup, de ir apresentar os nossos profissionais e dizer... Aqui estão eles. Aqui estão eles. Para vos ajudar e ao mesmo tempo ajudam-se a si próprios, não é? Porque isto não é pro bono. Né? Pois, também não é pro bono, não pode ser. E o conhecimento também custa dinheiro. Mas sabe que é um estereótipo também dizer que o sénior, a pessoa profissional de 55 anos, tem que manter a sua situação. Não é verdade. Não é verdade. A pessoa está disponível para... O salário não é tão importante. O que é importante é que me valorize. O propósito que o anima. O propósito e que não me discrimine, que me dê uma oportunidade de continuar a trabalhar e de ser ativo. Isso para mim é muito mais importante que os cifrões. Estou a perceber. Está a ver? E portanto isso também nós explicamos aos líderes. Não é verdade. E sobretudo ao setor social. O setor social precisa de muito talento e de muita experiência. E o setor social diz, não, mas nós não podemos pagar um diretor financeiro. Pode! Porque... exatamente, há diretores financeiros que estão disponíveis até por isso, para poder dar o seu contributo. Não é? E, portanto, animamos o terceiro setor a vir ter com estes profissionais e propor-lhes, dizer, olha, faça um trade-off, não ganha tanto, mas tem uma missão na vida. Exato. E isso, nas empresas, a pessoa não tem tanta missão. São muito poucas as empresas que uma pessoa sente que está a trabalhar por uma missão. No terceiro setor há missões para tudo o que quiser. E, portanto, a pessoa sentir-se que está a levar para a frente uma missão e que está a lutar contra uma discriminação ou está a ajudar um grupo vulnerável, compensa os cifrões. Absolutamente. Nós aqui até fazemos isso, fazemos parte da Net Mentora, que é uma rede... Que são nossos parceiros. São parceiros também.
em que temos muito gosto em apoiar situações muito concretas, startups que estão a arrancar agora, emprestando também conhecimento e experiência, acho que isso é... Mas agora estamos a falar para uma sala, não é? Estamos a falar para uma audiência, aliás, estão neste momento a ver-nos ao longe, espero que estejam a gostar da nossa conversa, mas fundamentalmente estamos a falar para a Assembleia Geral. Agora muitas vezes temos de falar one-to-one, não é? Já teve experiências de trabalho com um empresário em concreto, ou com um dirigente ou uma empresária, um líder em concreto ou uma líder, na perspectiva de desenvolver estas competências e esta apetência para tirar partido desta oportunidade? Sim, felizmente nós tivemos uma iniciativa, como já referi aqui, a Iniciativa Silver, que passou numa das vertentes por trabalhar com líderes e gestores de recursos humanos. E foi um projeto transnacional, mas tivemos a adesão de 122 líderes e gestores de recursos humanos a uma formação para isto mesmo, para a sensibilização do que é o idadismo, para a valorização dos trabalhadores mais velhos, como é que podemos desconstruir e identificar situações de idadismo dentro das próprias organizações e o que é que podemos fazer para combater este tipo de situações. Que medidas é que podemos implementar nas empresas para combater este tipo de estereótipos que têm influência nos nossos trabalhadores e na sua produtividade e, acima de tudo, como criar, então, ambientes de trabalho amigos da idade. E tem sentido a receptividade por parte desse Aliás, tivemos, depois da formação ter terminado, tivemos pedidos de várias empresas, grandes empresas em Portugal e no estrangeiro, que quiseram que planos à medida específicos para as suas organizações, para continuarem, como eu disse logo no início, que não são práticas, não são políticas para se implementar uma vez, mas são coisas para fazerem parte, como disse, do ADN da própria empresa. Deixa eu só fazer uma pergunta agora relacionada com a parte da formação, porque também há quem diga que as pessoas com mais idade têm mais alguma resistência a esses processos formativos. Não vou utilizar aquela expressão que eu utilizei há bocado, mais pesada, mas isso é verdade? Não? Qual é a vossa experiência? Não, não, de todo. Há jovens que são completamente reacionários à inovação e à tecnologia, às novas tecnologias, só usam a tecnologia para ócio, mas depois à hora da verdade diz, vamos compartilhar um documento na Drive, na onde... como é que isso se faz? Portanto, está a ver? Há jovens completamente reacionários e há pessoas mais velhas absolutamente amigos da tecnologia. Nós temos profissionais absolutamente extraordinários. Outro dia tinha um profissional que, eu não vou aqui dizer o nome, mas que foi uma pessoa muito ativa na Microsoft e que andou pelo mundo inteiro a vender o Magalhães. Lembra-se do Magalhães? Lembro do Magalhães bastante. Pronto. Essa pessoa dizia-me outro dia, Maria do Carmo, temos que fazer formações de aplicação da inteligência artificial às indústrias dos sapatos, às indústrias dos móveis. Eu estou disponível por fazer isso. Olha, tem 60 e muitos anos. E disse, você é extraordinário. E os mais jovens vais falar da inteligência artificial, sim, mas se calhar... Tem corda mais curta, mais impaciência, se calhar, em alguns aspectos. Mas isso também não é um estereótipo, ou seja, no fundo agora já não estamos a pôr os jovens. Também. Gaveta. Mas há pessoas extraordinárias, extraordinárias. No fundo, os programas de formação têm que ser inclusivos desse ponto de vista e têm que perceber também os próprios ritmos de aprendizagem podem não ser os mesmos, não é? Isso é verdade. Temos sem dúvida. Calibrar também os ritmos de aprendizagem, as necessidades de aprendizagem, não aquela formação taxativa de estou aqui a debitar matéria e a escrever e a pessoa absorve, porque não somos esponjas, ninguém é uma esponja para absorver a matéria assim, mas sim de ser formações mais ativas e que foi o caso da formação Silver, que a Wello participou. Era uma formação ativa em que as pessoas faziam um plano de ação, de práticas para implementarem e depois implementavam efetivamente nos seus locais de trabalho. E, portanto, na aprendizagem, na educação de adultos, é isto que é valorizado, valorizarmos as experiências que as pessoas têm e pormos em prática esses conhecimentos para que haja, então, essa transformação e transição de conhecimentos entre as pessoas e não estar aqui numa formação de estar a debitar as coisas. Vocês já repararam, mas o tempo passa a correr. Eu não queria, obviamente, fechar esta conversa, está uma conversa fantástica, sem vos pedir uma mensagem, vai ter mesmo que ser uma mensagem final para quem nos está a ouvir, para quem nos está a acompanhar, uma mensagem final sobre este tema. Qual é a mensagem que gostariam verdadeiramente agora de deixar no final desta conversa e que sirva de algum modo de síntese daquilo que nós estamos aqui a conversar? Eu gostei muito daquilo que disse há pouco, que é a humanidade. Nós somos pessoas, seres humanos, e portanto aqui não estamos enquanto coletivo. A mim o que
O que eu não gosto é de que nos ponham uma etiqueta, não é? Somos velhos, somos isto, não. Somos seres humanos. E, portanto, praticar a humanidade, o que importa é o que nós somos, as competências que temos, a vontade que temos e ser capaz de valorizar a pessoa é algo que a empresa, desde logo, devia pensar que é um ativo fazer isso e que isso traz rendimento e toda a sociedade. Ou seja, nós perdemos um pouco este sentimento humanístico, não é? E pronto, categorizamos as pessoas e é um desperdício. A pessoa é um desperdício, não é? E não é. Cada um conta e, portanto, esta mensagem de que olhem para as pessoas por aquilo que elas valem, deem-lhes a oportunidade. Uma oportunidade de mostrar quem são e o que é que valem. E isto é válido para todas as faixas etárias, a idade não conta. Portanto, esta era a minha mensagem, olhem para as pessoas, valorizem-nas, deem-lhes uma oportunidade de mostrarem o que valem e o que são. E o que podem ainda fazer pelos outros. Eu não só subscrevo, como tenho a certeza que a Mariana também é capaz de subscrever. Sim, acho que a minha mensagem vai muito a esse encontro. Diga a sua mensagem, por favor. De valorização das pessoas e que as empresas efetivamente podem e devem promover ambientes amigos da idade, mas nesse sentido de ser aberto e ter oportunidades para todas as pessoas, independentemente da sua idade. Uhum. Bom, como resulta deste nosso debate, e caminhamos rapidamente para o seu final, a idade não é, nem deve ser um fator de limitação. Desde logo no acesso ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho fechado às pessoas com mais idade é um mercado de trabalho que está a falhar. Porque nós somos uma comunidade em que o mercado de trabalho é uma das suas dimensões importantes de realização de cada um. E se nós não criamos oportunidades dessa realização, independentemente da idade, também estamos a falhar como coletivo, estamos a falhar como comunidade. E a capacidade humana não é nova nem é velha, como se disse aqui várias vezes. O talento não tem idade, a capacidade de fazer melhor não tem idade, a criatividade não tem idade, a emoção não tem idade, a paixão também não tem idade. Esta capacidade humana é valiosa, diria assim, em qualquer momento da nossa caminhada enquanto pessoas. E é por isso que as políticas de diversidade, equidade e igualdade devem sempre integrar uma dimensão, um vetor de combate ao idadismo, enquanto forma de discriminação e de respeito pela dignidade humana. Mas para combater isto, é também pela positiva, as políticas devem abordar não apenas a discriminação explícita, mas também o tema que nós aqui abordámos bem, que é o tema, de facto, do combate aos estereótipos, sem o qual não derrubamos essas paredes que impedem, tantas vezes, que nas empresas tenhamos políticas saudáveis de desenvolvimento de pessoas nas organizações e que, de algum modo, também perpetuam esse tipo de estereótipo. A paleta de respostas, como vimos, também é muito diversificada, mas passa também por campanhas, claramente. Sejam campanhas públicas, sejam campanhas da sociedade civil, campanhas de consciencialização, programas de formação e capacitação, incentivos para a contratação e retenção de trabalhadores mais velhos, não falamos muito sobre isso, mas também há políticas públicas que apoiam naturalmente essa linha, e a adoção de normas que proíbam explicitamente a discriminação baseada na idade em diferentes contextos. E a última análise, em conclusão, eu diria que investir em políticas que previnam os efeitos do idadismo não é só uma questão de justiça social. É também crucial para construir uma sociedade que possamos dizer que é mais inclusiva, mais equitativa e mais sustentável para as pessoas de todas as idades. Como alguém disse, uma sociedade mais digna e que nos dignifique também como seres humanos. Essa é a postura que tem norteado o Grupo Elo. Tiveram o prazer também hoje de conhecer, de estar aqui connosco. Perceberam claramente que a nossa cultura é uma cultura humanista muito forte e que nesta matéria sempre agiu e continuará a agir pelo exemplo e pela demonstração. Esperamos naturalmente que este debate também inspire outras organizações a fazer ser um combate que é de todos e que todos juntos também possamos contribuir para que o nosso mundo seja um mundo mais digno e o mundo do trabalho seja um mundo em que todos nós nos sintamos perfeitamente integrados. Eu queria agradecer uma vez mais a participação da Mariana e da Maria do Carmo. Foi um gosto extraordinário conversar convosco e foi um gosto extraordinário estar uma vez mais também com a nossa audiência que nos acompanha no Elo Insights, como espaços também de partilha e de reflexão sobre os futuros melhores que nos aguardam e que estão na ponta final da nossa ação coletiva. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima.
agora é gravar, é mandar a cassete para as televisões. Minhas caras, muito obrigado. Muito obrigada.